Infeliz é essa em que vivemos, meus amigos. Está mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Eu não sou preconceituoso não, porque cada um tem a sua vida e faz dela o que bem entender. Agora, se a pessoa optou por esse lado aí, de ser assim, de amar, de gostar de um outro homem, se ela achar um outro que vai amar ele também, deixa que seja assim. A mulher é a mesma coisa. Uma coisa que eu não sabia, e eu fiquei incrível. Aquela menina, Daniela Merques, um dia desse ela veio na televisão e se pronunciou, que disse que tinha arrumado uma esposa. E ela é vó já, diz que ela já é vó, né? Aí fica uma coisa assim meia esquisita, porque como é que pode? Uma artista, uma cantora, ela poderia manter isso em sigilo, escondido, por debaixo dos panos, porque tem neto, já tem as filhas. Agora como é que a filha, pô, minha mãe me teve, e como é que ela é um homem para ter arrumado uma esposa? Ficou um negócio meio desagradável, sabe? Não tenho nada contra a vida dela, né? Mas se ela se pronunciou assim, eu acho que pegou um pouco meio mal para assim, o ser que ela é de artista, né? Então ela deveria ter mantido isso, eu acho, no meu sentido. Eu não sou preconceituoso, não. Ai de mim, ai me provocações. Tem que começar com um grito grego mesmo, sabe? Ai me provocações, meu Deus do céu. 12 anos inteiros no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 13. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje está aqui para nos provocar. Trouxemos uma pessoa só para nos provocar. Ele saiu de Alagoinhas, Bahia, para o Brasil, da miséria do nosso terceiro mundo para o centro do sistema. Quando criança, ele vendia algodão doce na rua. Agora, adulto, é deputado federal. É claro que não foi um salto direto de lá para cá. Nesse ínterim, foi jornalista e professor universitário, o que, convenhamos, não dá dinheiro. Ele só ganhou algum ao vencer o Big Brother da Globo. Dizem que por isso ele foi eleito deputado. Ele diz que nem tanto, não foi isso não. E ele está aqui para falar disso tudo e do que faz dele hoje um nome nacional. Ele é Jean Willis. Jean Willis, deputado federal. Como você quer ser tratado? Vossa Excelência, o senhor... Você. Você. Será que eu sei tratar você de você? Vamos ver. Sabe. E como é que você é tratado lá na Câmara pelos seus pares? Durante as sessões de Vossa Excelência, porque tem uma liturgia do cargo, mas fora das sessões, nos corredores de você mesmo. Acostumou-se? Eu não estou acostumado a ser chamado de Vossa Excelência, não. Acho muito estranho. E acho estranho ter que chamá-los também de Vossa Excelência. Muitas vezes eu me perco e falo, não, você ou o senhor, e vou lá e me corrijo. Não, desculpe, Vossa Excelência e tal. Não me habituo com esse jargão. Que ideia você faz hoje da Câmara Federal e de seus habitantes? Uma ideia muito diferente da que eu fazia, digamos, há 15, 20 anos atrás, né? A gente tem uma ideia muito estereotipada, estigmatizada, assim, do que é o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados. E essa imagem estereotipada, que é a ideia de pessoas que não trabalham, de pessoas que não estão ali, que estão ali a serviço do nada, isso se desfez. As pessoas lá trabalham, as pessoas podem estar dedicadas ao enriquecimento pessoal, a sustentar seus privilégios, podem estar interessadas em defender interesses paroquiais, mas elas trabalham. Isso é fato. Por que o país vai tão mal assim? Porque o problema do país não é só o Congresso Nacional, né? Se fosse,
Mas não é só o Congresso, né? Nós temos uma estrutura de Estado que envolve aí as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, isso para falar do legislativo. Se a gente vai para o executivo, nós temos aí o prefeito, o governador, o presidente da República e seus ministérios, e nós temos o Poder Judiciário, que também não é lá essas flores. Nós sabemos aí todos os problemas envolvendo o judiciário, sobretudo nas primeiras instâncias. Então o país vai mal porque também nós temos uma população pouco politizada, pouco participativa, que cobra... Você sente-se melhor preparado do que a maioria dos deputados? Olha, é muito estranho, seria estranho eu dizer que eu me sinto melhor preparado porque eu não conheço bem os 513 deputados. Eu me sinto preparado para exercer essa função, isso eu me sinto. Como você pôde caber em espaços tão antirrevolucionários como a Câmara Federal e o Big Brother Brasil? Eu discordo, eu acho que os dois espaços são revolucionários, depende de como a gente faz isso, né? Tem um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramsci, diz isso. O segredo não está numa revolução que vai transformar tudo, mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudar de dentro. E a minha ida para o Big Brother teve a ver com isso, mudar de dentro. Onde você se sentiu mais exposto? Na Câmara ou na casa do Big Brother? Eu acho que me sinto mais exposto na Câmara, muito mais exposto. O jornal O Estado de São Paulo diz que Aloysio Mercadante, do PT, te levou para a política. O jornal Valor Econômico diz que foi ACM Neto do DEM. Quem foi? Ambos, digamos assim. Foi uma conversa com ambos, na verdade, um convite do ACM Neto para eu vir candidato a vereador na Bahia. A partir desse convite dele e de uma conversa que eu tive com o Mercadante numa audiência pública, depois de uma audiência pública, que ambos me falaram de que eu deveria aproveitar esse legado da popularidade e me filiar a um partido, porque só através de um partido eu poderia ser um representante eleito, digamos assim, eu poderia pleitear uma eleição. Então foi uma conjugação de ambos, mais a Heloísa Helena, do PSOL, que é o meu partido, que foi a terceira a me convidar. Eu vejo mais o movimento das suas mãos do que o que você fala. É mesmo? Para com esse movimento. Eu não consigo falar sem as mãos. Mas tem que aprender. Tem que aprender que o gesto é o suficiente para um ator. É mesmo? É, claro. Mas eu não sou um ator. O público vai para ver um gesto. 2 aparições de 5 segundos no horário eleitoral na TV e você foi eleito. Quem votou em você? Na verdade, eu fui eleito graças à votação expressiva da nominata do PSOL, que garantiu 2 vagas na Câmara. A do deputado mais bem votado, que foi Chico Alencar, que teve mais de 200 mil votos, acho que mais de 300 mil, na verdade. E eu, que fui o segundo mais votado, que tive menos votos. Tive 13 mil e alguma coisa, não lembro agora direito. Então, na verdade, eu fiz uma campanha invisível, minha campanha não existiu. As pessoas só souberam que eu estava eleito, que só souberam que eu era candidato quando eu já estava eleito. Jean Willis, o primeiro deputado federal da história a se declarar homossexual. Seu ato não estimulou nenhum outro deputado? Antes de mim teve o Clodovil Hernandes, que foi deputado e era homossexual assumido. A diferença entre eu e o Clodovil é que o Clodovil era um homossexual assumido, mas ele não encampava essa bandeira da luta pelos direitos humanos da população homossexual, LGBT, digamos assim. Na época era mais difícil. Não era mais difícil, não. É porque era uma opção dele. Com todo o respeito que eu tenho a ele, o Clodovil tinha muita homofobia internalizada. Ele não se gostava como homossexual. Por ele seria heterossexual. Acho que você conheceu outro Clodovil aí. Há outros? Não há outros. Não há outros assumidos. Você disse um dia que 60% dos deputados se servem de prostitutas. Então você deve saber mais coisas.
Quais coisas? Eu não sei muitas coisas, não. Eu fiz essa afirmação, foi durante uma entrevista, quando eles me perguntaram se os deputados votariam no projeto Gabriela Leite, que é o projeto que regulamenta a prostituição. É um projeto para contemplar, sobretudo, os direitos das mulheres prostitutas, enfim. E eu falei, não, eu acho que o Congresso, acho que a Câmara dos Deputados vai votar sim, até porque 60%, eu diria que 60% daqueles homens já fizeram uso dos serviços de uma profissional do sexo. Então, eles vão querer votar, eles vão querer aprovar um projeto que permita que eles usufruam desse serviço em segurança jurídica. Então, essa foi a minha afirmação. Eu não sei mais coisas que isso, não. Mas a relação dos deputados com a prostituição, quer dizer, com os serviços sexuais prestados lá em Brasília, todo mundo conhece isso. Já saiu em várias matérias sobre essa relação. Então, negar isso é querer tapar o sol com a peneira. Como seus pares reagem ao te ver no plenário com um botão LGBT na lapela direita e o escudo de deputado na lapela esquerda? Eles não reagem muito bem, Abujamra. Não reagem, na verdade, mas nem pelo botão LGBT. Eles não reagem pelo fato de eu estar lá, né? Aqueles homens se habituaram a colocar os homossexuais num lugar subalterno, como colocaram as mulheres durante muito tempo e como colocaram os negros. Para eles é muito difícil ver uma pessoa sair do lugar subalterno, que historicamente ela foi colocada, para ganhar voz, para se tornar sujeito e não objeto de discurso. Isso incomoda mais. É eu ser sujeito e eu colocar o ponto de vista homossexual no debate sobre o país. Quer dizer, a gente está pensando um país e esse ponto de vista não pode ser excluído. O ponto de vista das mulheres não pode ser excluído, o ponto de vista dos homossexuais não pode ser excluído, o ponto de vista dos negros, dos povos indígenas. Se a gente quer construir um mundo comum, a gente tem que dar espaço para todos os pontos de vista. E o Congresso Nacional nunca se habituou a fazer isso. Aquele sempre foi um lugar de homens brancos, quase sempre, de machos adultos brancos. Projetos de sua autoria, quais foram até agora? São muitos projetos. São muitos projetos. Tem o projeto do casamento civil igualitário, que é meu, quer dizer, de garantir aos homossexuais o direito ao casamento e ao reconhecimento das famílias de homossexuais, com todos os direitos correlatos. A lei de identidade de gênero, que é a lei que garante às pessoas transexuais o uso social desse nome e uma série de outros direitos. Há um projeto que contempla as pessoas com doenças raras e incapacitantes que atualmente não podem ser tratadas no âmbito do SUS e garante isso. Há emendas ao PNE, ao Plano Nacional de Educação, que pensa uma escola inclusiva e para a diversidade. Há um projeto que altera a lei de licitação para pontuar melhor as empresas que tenham equidade de gênero, programas de equidade de gênero e de enfrentamento e de inclusão de negros no mercado de trabalho. Bom, são muitos projetos, assim, nesse sentido. E esses projetos, eles obedecem ao tempo da democracia, que é o tempo da discussão democrática para serem aprovados. Ele vai passar por diferentes comissões do Congresso Nacional e ele chega a plenário e ele é votado. E uma vez votado e se aprovado, eles passam a valer. Você é demoníaco, não? Talvez um pouco. Vou lutar pela ética pública, pelos direitos humanos, pela liberdade religiosa e pelos direitos da comunidade LGBT. O que nisso dá mais trabalho? Olha, eu digo que o que dá mais trabalho é lutar pelos direitos de LGBTs. Difícil é defender direitos de minorias estigmatizadas, historicamente estigmatizadas e odiadas. Os homossexuais são muito odiados, talvez o grupo mais odiado ao longo da história, mais que os judeus, eu diria até. Será? Tenho quase certeza, porque a homossexualidade ela é objeto de um ódio não só religioso, ela também é objeto de um ódio secular. Há ateus que detestam homossexuais, que não querem filhos homossexuais. Há pessoas que, mesmo sem uma formação religiosa, não admitem a possibilidade de uma expressão da sexualidade humana que não seja aquela para procriação, né? que não seja para fins de procriação. E com esse tipo de discurso, nós homossexuais, não só fomos difamados ao longo da história, como nunca tivemos nossos direitos reconhecidos amplamente. Eu diria até que a última fronteira, digamos assim, desse processo de democratização do mundo
são os direitos de homossexuais. Mas não há assim uma violência atual contra... Há muita violência. Há muita violência. Nos centros, o mesmo... Senão eu vou te dar um soco. Não, você não vai me dar um soco, que eu não vou deixar. Mas mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, que é um centro urbano, uma cidade que é o mundo, no palco onde acontece a maior parada do orgulho LGBT do mundo, que é a Paulista, um homossexual foi gratuitamente agredido por uma lâmpada, pelo simples fato de ser homossexual. Agora imagine no Brasil profundo, imagine nesse Brasil de terceiro mundo que você falou no início, na abertura. Imagina nesse país a dificuldade das pessoas para serem quem elas são. Mas eles não matam só na Avenida Paulista, eles matam em qualquer lugar de São Paulo. Isso. Eles matam todo mundo, a violência está aí. Mas é uma dupla violência, Bujanra. Assim, o homossexual, ele é potencialmente vítima, ele é duplamente vítima da violência. Ele é vítima dessa violência que atinge a todos nós, latrocínio, sequestro relâmpago, bala perdida, enfim. E só ele é vítima de uma violência que é o chamado crime de ódio. Não sei se você soube, mas recentemente no Rio de Janeiro, um homossexual foi atropelado por um motorista de van, propositalmente, na calçada, e o motorista passou 3 vezes em cima do corpo dele. Devia ser viado esse motorista, não. É um viado travado. Olha aí, tá? E eu quero deixar claro aqui que o xingamento está no travado e não no viado, porque ser viado não é um problema. Tá. Como os religiosos entendem a seguinte expressão: liberdade religiosa? Olha, eu acho que tem segmentos religiosos no Brasil que entendem essa expressão liberdade religiosa como liberdade de opressão. Não são todos os segmentos religiosos, mas eu diria que são os segmentos fundamentalistas, que hoje têm prosperado bastante no Brasil. Não só na cultura em geral, mas na política também. Eles hoje têm uma bancada de deputados representando esse pensamento fundamentalista. Esses interpretam a liberdade religiosa como liberdade de oprimir minorias, de oprimir, inclusive, religiões minoritárias. O candomblé e a umbanda sofrem muita perseguição amparada, quer dizer, uma perseguição amparada nessa liberdade religiosa. E como você entende isso? Olha, por mim, liberdade religiosa é um exercício de espiritualidade, de relação com o sagrado. E a gente tem que respeitar que a relação com o sagrado, ela pode ser de diversas formas, se expressar de diversas maneiras. E não há, por exemplo, portanto, hierarquia entre essas relações com o sagrado. E a gente tem que respeitar, inclusive, quem não tem relação com o sagrado, quem não crê no sagrado, quem não tem relação com metafísica, quem é absolutamente racional, ateu e que não acredita em nada. A gente tem que respeitar, inclusive, essas pessoas. A Comissão dos Direitos Humanos pode ser considerada já uma causa perdida? Eu acredito que sim. Eu acredito que é uma causa perdida. A Comissão de Direitos Humanos é uma causa perdida, mas a pauta dos direitos humanos não é. Correu na internet que você se diz simpático à pedofilia. Você já sabe quem inventou isso? Não sei, não, mas a Polícia Federal está investigando de onde partiu isso. Eu sei quem divulgou isso, quais foram os perfis na internet que divulgaram essa mentira, essa calúnia contra mim. Um desses perfis é o perfil do pastor Silas Malafaia, no Twitter. O perfil dele no Twitter é oficial e um perfil atribuído a ele no Facebook, que ele disse que é atribuído a ele. Ele disse que é. Quem vai provar se é atribuído a ele ou não é a Polícia Federal. Eu não quero provar, eu não tenho, o ônus de provar isso não é meu. Um outro perfil é o do próprio perfil do próprio pastor Marcos Feliciano, que hoje é deputado federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Foi outro perfil. Então, eu entrei com uma representação contra ambos na Procuradoria-Geral da República e fiz um pedido à Polícia Federal de investigação de onde partiu essa calúnia. Essa calúnia me custou muitos insultos, me custou muitas ameaças. A gente vive num país em que as pessoas não sabem ainda lidar com as redes sociais. E invejosos também, né? Muitos. Porque muita gente gosta de pedofilia. Eu acho lamentável. A pedofilia, para mim, é uma parafilia, é uma doença.
Não é nem sequer um crime ainda, é uma doença. O abuso sexual é que é crime, o abuso sexual de criança é que é crime. Mas nem todo pedófilo chega ao abuso. E nem todo abusador é pedófilo. Apareceram em São Paulo uma igreja evangélica homossexual no bairro do Tatuapé e um culto lésbico no centro da cidade. Você já conhecia? Não, não conhecia. Eu conheço outras igrejas inclusivas, que a gente chama de igrejas inclusivas, igrejas pentecostais abertas aos homossexuais ou com a teologia inclusiva dos homossexuais. A igreja Betel, a igreja contemporânea, cristã contemporânea, igrejas de orientação calvinista também são inclusivas, mas essas de São Paulo eu não conhecia. Quem, vindo na sua direção, você atravessaria a rua para não ter de cumprimentar? O pastor Silas Malafaia é um deles e o deputado Jair Bolsonaro. Eu mudaria de calçada para não ter que cumprimentar, nem passar perto. Eu não sou preconceituoso não, porque cada um tem a sua vida e faz dela o que bem entender. Agora, se a pessoa optou por esse lado aí, de ser assim, de amar, de gostar de um outro homem, se ele achar um outro que vai amar ele também, deixa que seja assim. A mulher é a mesma coisa. Uma coisa que eu não sabia e eu fiquei incrível. Aquela menina, Daniela Merques, um dia desse ela veio na televisão e se pronunciou, que disse que tinha arrumado uma esposa. E ela é vó já, diz que ela já é vó, né? Aí fica uma coisa assim meia esquisita, porque como é que pode? Uma artista, uma cantora, ela poderia manter isso em sigilo, escondido, por debaixo dos panos, porque tem neto, já tem as filhas. Agora como é que a filha, pô, minha mãe me teve, e como é que ela é um homem para ter arrumado uma esposa? Ficou um negócio meio desagradável, sabe? Não tenho nada contra a vida dela, né? Mas se ela se pronunciou-se assim, eu acho que pegou um pouco meio mal para o ser que ela é de artista, né? Então ela deveria ter mantido isso, eu acho, no meu sentido. Eu não sou preconceituoso, não. Quem fez maior mal ao mundo? Os preconceitos, a religião ou os bancos? Eu acho que os preconceitos, a religião e os bancos estão muito associados, eles não estão separados entre si, não. Só para a gente saber que existe, por exemplo, dentro do Vaticano, um banco do Vaticano que foi acusado recentemente de servir de paraíso fiscal, está aí a prova de que religião e bancos podem juntos fazer mal ao mundo. E quando eu digo que a religião faz mal ao mundo, eu estou fazendo aqui uma distinção com as pessoas da religião como instituição, distinguindo a religião das pessoas religiosas. Você é religioso? Sou uma pessoa religiosa. Traduza isso. Eu tenho uma relação com o sagrado. Eu não acho que a vida seja só essa relação material que a gente tem aqui. Não acho que a vida também acabe aqui. Eu tenho uma religiosidade, que é uma composição da herança católica, com as religiões de matriz africana para as quais eu me abri, com pitadas de ateísmo, com pitadas de budismo. Eu tenho uma religiosidade, entendeu? Como é que você gostaria de morrer? Como é que eu gostaria de morrer? Velho. Bem velho. Cercado dos meus livros. Aqueles negocinhos assim, no não, hospital. Não, eu gostaria de morrer como minha avó morreu. Minha avó Rosa, mãe do meu pai. Ela foi se deitar e não acordou. Não será igual. Jean, caso haja reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Caso haja reencarnação, eu não gostaria de voltar para aqui. Eu gostaria de voltar para um outro estágio da humanidade, se é que existe. Um outro estágio da existência que não tivesse que lidar com a injustiça no mundo, não tivesse que lidar com os preconceitos, com a divisão entre os homens, com as guerras religiosas, não tivesse que lidar com a depredação do planeta, com o uso parasitário que boa parte de nós fazemos dos recursos do planeta. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Uma pergunta que você... Você é um cara muito voltado para uma cultura de elite. Eu talvez esperasse que você me perguntasse, a partir da minha experiência com o Big Brother, sobre essa distinção cultural que separa o que é de bom gosto e o que é de mau gosto, por exemplo. Inclusive na televisão.
Qual seria a pergunta? A pergunta exatamente eu não sei qual seria, mas o tema eu achei que poderia entrar. Então responda. Então responda a pergunta? Olha, eu acho que distinções culturais foram feitas para sustentar privilégios. E acho que não há vazio de cultura onde a gente pensa que pode haver. Agora, é claro que as pessoas pobres, que nasceram na periferia e que não têm acesso aos bens culturais de elite, podem ter, mas conjugando com o seu próprio saber cultural, com sua própria cultura, e mais que isso, não colocando hierarquia entre eles. Jean Willis, o que é a vida? A vida é um hiato fantástico entre nascer e morrer. Tá bom, então me dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Ele fotografa, não sairá nunca nos jornais, a não ser que você morra ou eu. Que época infeliz é essa em que vivemos, meus amigos? Está mais difícil quebrar um preconceito do que um átomo. Que garantiu 2 vagas na Câmara. A do deputado mais bem votado, que foi Chico Alencar, que teve mais de 200 mil votos, acho que mais de 300 mil, na verdade. E eu, que fui o segundo mais votado, que tive menos votos. Tive 13 mil e alguma coisa, não lembro agora direito. Então, na verdade, eu fiz uma campanha invisível, minha campanha não existiu. As pessoas só souberam que eu estava eleito, que só souberam que eu era candidato quando eu já estava eleito. Jean Willis, o primeiro deputado federal da história a se declarar homossexual. Seu ato não estimulou nenhum outro deputado? Antes de mim teve o Clodovil Hernandes, que foi deputado e era homossexual assumido. A diferença entre eu e o Clodovil é que o Clodovil era um homossexual assumido, mas ele não encampava essa bandeira da luta pelos direitos humanos da população homossexual, LGBT, digamos assim. Na época era mais difícil. Não era mais difícil, não. É porque era uma opção dele. Com todo o respeito que eu tenho a ele, o Clodovil tinha muita homofobia internalizada. Ele não se gostava como homossexual. Por ele seria heterossexual. Acho que você conheceu outro Clodovil aí. Há outros? Não há outros. Não há outros assumidos. Você disse um dia que 60% dos deputados se servem de prostitutas. Então você deve saber mais coisas. Quais coisas? Eu não sei muitas coisas, não. Eu fiz essa afirmação que foi durante uma entrevista, quando eles me perguntaram se os deputados votariam no projeto Gabriela Leite, que é o projeto que regulamenta a prostituição. É um projeto para contemplar, sobretudo, os direitos das mulheres prostitutas, enfim. E eu falei, não, eu acho que o Congresso acho que a Câmara dos Deputados vai votar sim, até porque 60%, eu diria que 60% daqueles homens já fizeram uso dos serviços de uma profissional do sexo. Então, eles vão querer votar, eles vão querer aprovar um projeto que permita que eles usufruam desse serviço em segurança jurídica. Então, essa foi a minha afirmação. Eu não sei mais coisas que isso, não. Mas a relação dos deputados com a prostituição, quer dizer, com os serviços sexuais prestados lá em Brasília, todo mundo conhece isso. Já saiu em várias matérias sobre essa relação. Então, negar isso é querer tapar o sol com a peneira. Como seus pares reagem ao envolvendo o judiciário, sobretudo nas primeiras instâncias. Então, o país vai mal porque também nós temos uma população pouco politizada, pouco participativa, que cobra...
Sente-se melhor preparado do que a maioria dos deputados? Olha, é muito estranho, seria estranho eu dizer que eu me sinto melhor preparado porque eu não conheço bem os 513 deputados. Eu me sinto preparado para exercer essa função, isso eu me sinto. Como você pôde caber em espaços tão antirrevolucionários como a Câmara Federal e o Big Brother Brasil? Eu discordo, eu acho que os dois espaços são revolucionários, depende de como a gente faz isso, né? Tem um dos intérpretes do marxismo, o Antônio Gramsci, diz isso. O segredo não está numa revolução que vai transformar tudo, mas em você se posicionar estrategicamente dentro da estrutura e mudar de dentro. E a minha ida para o Big Brother teve a ver com isso, mudar de dentro. Onde você se sentiu mais exposto? Na Câmara ou na casa do Big Brother? Eu acho que me sinto mais exposto na Câmara, muito mais exposto. O jornal O Estado de São Paulo diz que Aloysio Mercadante, do PT, te levou para a política. O jornal Valor Econômico diz que foi ACM Neto do DEM. Quem foi? Ambos, digamos assim. Foi uma conversa com ambos, na verdade, um convite do ACM Neto para eu vir candidato a vereador na Bahia. A partir desse convite dele e de uma conversa que eu tive com o Mercadante numa audiência pública, depois de uma audiência pública, que ambos me falaram de que eu deveria aproveitar esse legado da popularidade e me filiar a um partido, porque só através de um partido eu poderia ser um representante eleito, digamos assim, eu poderia pleitear uma eleição. Então foi uma conjugação de ambos, mais a Heloísa Helena, do PSOL, que é o meu partido, que foi a terceira a me convidar. Eu vejo mais o movimento das suas mãos do que o que você fala. É mesmo? Para com esse movimento. Eu não consigo falar sem as mãos. Mas tem que aprender. Tem que aprender que o gesto é o suficiente para um ator. É mesmo? É, claro. Mas eu não sou um ator. O público vai para ver um gesto. 2 aparições de 5 segundos no horário eleitoral na TV e você foi eleito. Quem votou em você? Na verdade, eu fui eleito graças à votação expressiva da nominata do PSOL, que garantiu 2 vagas na Câmara. A do deputado mais bem votado, que foi Chico Alencar, que teve mais de 200 mil votos, acho que mais de 300 mil, na verdade. E eu, que fui o segundo mais votado, que tive menos votos. Tive 13 mil e alguma coisa, não lembro agora direito. Então, na verdade, eu fiz uma campanha invisível. Tem isso em sigilo, escondido, por debaixo dos panos, porque tem neto, já tem as filhas. Agora, como é que a filha, pô, a minha mãe me teve, e como é que ela é um homem para ter arrumado uma esposa? Ficou um negócio meio desagradável, sabe? Não tenho nada contra a vida dela, ela, né? Mas se ela se pronunciou assim, eu acho que pegou um pouco meio mal para assim, o ser que ela é de artista, né? Então ela deveria ter mantido isso, eu acho, no meu sentido. Eu não sou preconceituoso, não. Ai de mim, ai me provocações. Tem que começar com um grito grego mesmo, sabe? Ai me provocações, meu Deus do céu. 12 anos inteiros no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 13. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje está aqui para nos provocar. Trouxe uma pessoa só para nos provocar. Ele saiu de Alagoinhas, Bahia, para o Brasil, da miséria do nosso terceiro mundo para o centro do sistema. Quando criança, ele vendia algodão doce na rua. Agora, adulto, é deputado federal. É claro que não foi um salto direto de lá para cá. Nesse ínterim, foi jornalista e professor universitário, o que, convenhamos, não dá dinheiro. Ele só ganhou algum ao vencer o Big Brother da Globo.
Dizem que por isso ele foi eleito deputado. Ele diz que nem tanto, não foi isso não. E ele está aqui para falar disso tudo e do que faz dele hoje um nome nacional. Ele é Jean Willis. Jean Willis, deputado federal. Como você quer ser tratado? Vossa Excelência, o senhor... Você. Você. Será que eu sei tratar você de você? Vamos ver. Sabe. E como é que você é tratado lá na Câmara pelos seus pares? Durante as sessões de Vossa Excelência, porque tem uma liturgia do cargo, mas fora das sessões, nos corredores de você mesmo. Acostumou-se? Existe, por exemplo, dentro do Vaticano, um banco do Vaticano que foi acusado recentemente de servir de paraíso fiscal. Está aí a prova de que religião e bancos podem juntos fazer mal ao mundo. E quando eu digo que a religião faz mal ao mundo, eu estou fazendo aqui uma distinção com as pessoas da religião como instituição, distinguindo a religião das pessoas religiosas. Você é religioso? Sou uma pessoa religiosa. Traduza isso. Eu tenho uma relação com o sagrado. Eu não acho que a vida seja só essa relação material que a gente tem aqui. Não acho que a vida também acabe aqui. Eu tenho uma religiosidade, que é uma composição da herança católica, com as religiões de matriz africana para as quais eu me abri, com pitadas de ateísmo, com pitadas de budismo. Eu tenho uma religiosidade, entendeu? Como é que você gostaria de morrer? Como é que eu gostaria de morrer? Velho. Bem velho. Cercado dos meus livros. Aqueles negocinhos assim, no hospital. Não, eu gostaria de morrer como minha avó morreu. Minha avó Rosa, mãe do meu pai. Ela foi se deitar e não acordou. Não será igual. Jean, caso haja reencarnação, como e onde você gostaria de voltar? Caso haja reencarnação, eu não gostaria de voltar para aqui. Eu gostaria de voltar para um outro estágio da humanidade, se é que existe. Um outro estágio da existência que não tivesse que lidar com a injustiça no mundo, não tivesse que lidar com os preconceitos, com a divisão entre os homens, com as guerras religiosas, não tivesse que lidar com a depredação do planeta, com o uso parasitário que boa parte de nós fazemos dos recursos do planeta. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Uma pergunta que você... Você é um cara muito voltado para uma cultura de elite. Eu talvez esperasse que você me perguntasse, a partir da minha experiência com o Big Brother, sobre essa distinção cultural que separa o que é de bom gosto e o que é de mau gosto, por exemplo. Inclusive na televisão. E qual seria a pergunta? A pergunta exatamente eu não sei qual seria, mas o tema eu achei que poderia entrar. Então responda. Então responda a pergunta? Olha, eu acho que distinções culturais foram feitas para sustentar privilégios. E acho que não há vazio de cultura onde a gente pensa que pode haver. Agora, é claro que as pessoas pobres, que nasceram na periferia e que não têm acesso aos bens culturais de elite, podem ter, mas conjugando com o seu próprio saber cultural, com sua própria cultura, e mais que isso, não colocando hierarquia entre eles. Jean Willis, o que é? A gente gosta de pedofilia. Eu acho lamentável. A pedofilia, para mim, é uma parafilia, é uma doença. Não é nem sequer um crime ainda, é uma doença. O abuso sexual é que é crime, o abuso sexual de criança é que é crime. Mas nem todo pedófilo chega ao abuso. E nem todo abusador é pedófilo. Apareceram em São Paulo uma igreja evangélica homossexual no bairro do Tatuapé e um culto lésbico no centro da cidade. Você já conhecia? Não conhecia. Eu conheço outras igrejas inclusivas, que a gente chama de igrejas inclusivas, igrejas pentecostais abertas aos homossexuais ou com a teologia inclusiva dos homossexuais. A igreja Betel, a igreja contemporânea, cristã contemporânea, igrejas de orientação calvinista também são inclusivas, mas essas de São Paulo eu não conhecia. Quem, vindo na sua direção, você atravessaria a rua para não ter de cumprimentar? O pastor Silas Malafaia é um deles e o deputado Jair Bolsonaro. Eu mudaria de calçada para não ter que cumprimentar, nem passar perto.
Eu não sou preconceituoso não, porque cada um tem a sua vida e faz dela o que bem entender. Agora, se a pessoa optou por esse lado aí, de ser assim, de amar, de gostar de um outro homem, se ele achar um outro que vai amar ele também, deixa que seja assim. A mulher é a mesma coisa. Uma coisa que eu não sabia, e eu fiquei incrível. Aquela menina, Daniela Merques, um dia desse ela veio na televisão e se pronunciou, disse que tinha arrumado uma esposa. E ela é vó já, diz que ela já é vó, né? Aí fica uma coisa assim meia esquisita, porque como é que pode? Uma artista, uma cantora, ela poderia manter isso em sigilo, escondido, por debaixo dos panos, porque tem neto, já tem as filhas. Agora como é que a filha, pô, minha mãe me teve, e como é que ela é um homem para ter arrumado uma esposa? Ficou um negócio meio desagradável, sabe? Não tenho nada contra a vida dela, né? Mas se ela se pronunciou-se assim, eu acho que pegou um pouco meio mal para o ser que ela é de artista, né? Então ela deveria ter mantido isso, eu acho, no meu sentido. Eu não sou preconceituoso, não. Quem fez maior mal ao mundo? Os preconceitos, a religião ou os bancos? Eu acho que os preconceitos, a religião e os bancos estão muito associados, eles não estão separados entre si, não. Só para a gente saber que existe, por exemplo, dentro do Vaticano, um banco do Vaticano que foi acusado recentemente de servir de paraíso fiscal, está aí a prova de que religião e bancos podem juntos fazer mal ao mundo. E quando eu digo que a religião faz mal ao mundo, eu estou fazendo aqui uma distinção com as pessoas da religião como instituição, distinguindo a religião das... Antes de mim teve o Clodovil Hernandes, que foi deputado e era homossexual assumido. A diferença entre eu e o Clodovil é que o Clodovil era um homossexual assumido, mas ele não encampava essa bandeira da luta pelos direitos humanos da população homossexual, LGBT, digamos assim. Na época era mais difícil. Não era mais difícil, não. É porque era uma opção dele. Com todo o respeito que eu tenho a ele, o Clodovil tinha muita homofobia internalizada. Ele não se gostava como homossexual. Por ele seria heterossexual. Acho que você conheceu outro Clodovil aí. Há outros? Não há outros. Não há outros assumidos. Você disse um dia que 60% dos deputados se servem de prostitutas. Então você deve saber mais coisas. Quais coisas? Eu não sei muitas coisas, não. Eu fiz essa afirmação, foi durante uma entrevista, quando eles me perguntaram se os deputados votariam no projeto Gabriela Leite, que é o projeto que regulamenta a prostituição. É um projeto para contemplar, sobretudo, os direitos das mulheres prostitutas, enfim. E eu falei, não, eu acho que o Congresso, acho que a Câmara dos Deputados vai votar sim, até porque 60%, eu diria que 60% daqueles homens já fizeram uso dos serviços de uma profissional do sexo. Então, eles vão querer votar, eles vão querer aprovar um projeto que permita que eles usufruam desse serviço em segurança jurídica. Então, essa foi a minha afirmação. Eu não sei mais coisas que isso, não. Mas a relação dos deputados com a prostituição, quer dizer, com os serviços sexuais prestados lá em Brasília, todo mundo conhece isso. Já saiu em várias matérias sobre essa relação. Então, negar isso é querer tapar o sol com a peneira. Como seus pares reagem ao te ver no plenário com um botão LGBT na lapela direita e o escudo de deputado na lapela esquerda? Eles não reagem muito bem, Abujamra. Não reagem, na verdade, mas nem pelo botão LGBT. Eles não reagem pelo fato de eu estar lá, né? Aqueles homens se habituaram a colocar os homossexuais num lugar subalterno, como colocaram as mulheres durante muito tempo e como colocaram os negros. Para eles é muito difícil ver uma pessoa sair do lugar subalterno, que historicamente ela foi colocada, para ganhar voz, para se tornar sujeito e não objeto de discurso. Isso incomoda mais. É eu ser sujeito e eu colocar o ponto de vista homossexual no debate sobre o país. Quer dizer, a gente está pensando um país e esse ponto de vista não pode ser excluído. O ponto de vista das mulheres não pode ser excluído, o ponto de vista dos homossexuais não pode ser excluído, o ponto de vista dos negros, dos povos indígenas. Se a gente quer construir um mundo comum, a gente tem que